vamos lá. Para você que não me conhece, eu chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Venidas Exatas. Matéria de hoje, química. Vamos falar de termoquímica, negócio de entalpia, delta H de reação, belezinha? Só que antes tem que dar um recadinho. Eu não vou ter tempo de fazer a revisão de matemática, então vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo. É um canal de um grande amigo meu que estudou comigo na faculdade em 2015, né? Porque a gente fazia engenharia civil na Poli. E ele é muito bom. O canal dele chama Matemática Mastigada, ele tá mais tempo que eu nesse ramo. E ele é bom pra caramba, tem mais de 2.000 inscritos no canal dele, então confere lá que você vai gostar da revisão de matemática dele, beleza? Então, vamos começar nosso videozinho? Primeira coisa, o que estuda termoquímica? Ela estuda a variação, as trocas de calor no meio reacional, ou seja, acontece uma reação, ou a reação libera calor, ou a reação absorve calor. Eu estou estudando isso, eu vou dar nome para isso, belezinha? A definição de entalpia é algo um pouquinho abstrato, um pouco complexo, beleza? Você já sabe que entalpia tem tudo a ver com calor, tanto que o símbolo de entalpia é um H maiúsculo, que em inglês significa heat, significa entalpia e heat é calor, beleza? Então entalpia tem tudo a ver com calor. Então, vamos lá. Entalpia, assim como calor, é um tipo de energia, mas entalpia é sinônimo de calor? Não, não é, beleza? Então, olha essa metáfora. Eu tenho um copo de água cheio até a boca, eu coloco um cubo de gelo. O que vai acontecer? Não precisa nem ter aula de física ou química para saber. A água vai transbordar. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando eu botar o gelo, ele vai falar, água, saia que eu quero ocupar esse espaço, a água vai sair, só para o único lugar que dá é para cima. Ou seja, o gelo realizou uma força em cima da água para movimentá-la para cima e ela escapar. Ou, em outras palavras, o gelo deu energia de movimento para a água para que ela escape. O gelo realizou trabalho sobre a água, belezinha? Não sabe nada de trabalho? Quer saber? Então, entra aqui no card que eu fiz uma revisão muito da hora para você finalmente entender o que é o trabalho, belezinha? Então, vamos lá? Agora que eu terminei essa minha metáfora, vamos lá. Imagina que eu estou aqui em São Paulo, beleza? No meu exemplinho, pressão constante, estou aqui, não varia a altitude, não varia a pressão aqui é um pouco menor que a da praia. Aí eu vou lá e vou querer criar um sistema a partir do nada, criar um corpo aqui a partir do nada, belezinha? Esse corpo vai ter um certo volume. Tá aqui, um corpo com um certo volume, beleza. Então, se eu criei do nada um corpo, eu vou ter que pegar as moléculas do ar que estão aqui, afasta, vou ter que realizar trabalho sobre elas, uma força chispa daqui, que eu vou botar um corpo, beleza, que vai ocupar esse lugar. Esse corpo, ele é feito de moléculas, certo? Átomos, qualquer coisa, uma partícula qualquer. Essa partícula tem temperatura, então tem energia cinética vibracional. As moléculas estão movimentando. Se é um gás, por exemplo, tá que nem louco, tem muita energia. Tem ligação química? Tem energia química. Tem núcleo? Tem energia nuclear. Então, tem um monte de energia dentro do meu corpo. Energia dentro, energia interna, beleza? Então, se eu crio um corpo do nada, ele ocupa um volume no espaço e ele é dotado de energia interna. Aí tá, a definição de entalpia é essa brisa. É o tanto de energia que eu tenho que usar para criar um corpo a partir do nada, para criar um sistema a partir do nada. Óbvio que a entalpia depende da energia interna. Se eu vou criar um corpo que tem esse valor de energia interna, não posso. Eu tenho que, no mínimo, dar esse valor de energia para que ele possa ser formado. Beleza. Só que, além desse valor de energia interna, eu tenho que contabilizar o tanto de energia para eu empurrar as moléculas para lá. Ou seja, o trabalho que eu estou realizando sobre as moléculas. Então, essa é a definição de energia, de entalpia, que é energia interna mais o trabalho para empurrar as moléculas para você criar o seu corpo. Você fala, nossa, que definição estranha, nunca ouvi falar disso. Isso é uma definição mais avançada. Tanto que no curso do professor José de Sá Martins, a lenda, doutor em termodinâmica, vou até botar aqui no link na descrição se você quiser conferir, é o segundo link. Mais ou menos no minuto 8 e 2 do vídeo dele, ele fala essa definição de entalpia. Então, vamos lá. Você se lembra das suas aulas de termodinâmica, que quando a pressão é constante, que é o meu exemplo aqui, o trabalho pode ser calculado com pressão vezes variação de volume. Então troca trabalho com pressão vezes variação de volume. Copia H, copia igual, copia U e trabalha pressão vezes variação de volume. Variação de volume é volume final menos inicial nessa ordem. Inicialmente não tinha nada, no final eu criei um corpo com volume V, beleza? Um trabalho de expansão. Então, só abrindo aqui, variação de volume, copia H, copia igual, copia U, copia o P, e variação de volume é volume final menos volume inicial. O volume inicial era zero, tchan, descorta. Então sobrou que entalpia é a energia interna mais a pressão do sistema vezes o volume dele. Essa é a verdadeira definição de entalpia. É toda essa quantidade de energia. Aí você fala, nossa, mas que coisa brisada, isso tem utilidade? Na verdade, tem sim. Na verdade, não é a entalpia, sim a variação dela que tem utilidade. Então, vamos lá? Então, vamos falar de variação de entalpia, variação dessa energia estranha. Então, o que quer dizer variação de entalpia? Que é o ΔH. Variação é final menos inicial. Se é variação de entalpia, é entalpia final menos entalpia inicial nessa ordem. Se o nome dessa aula é termoquímica, nós estamos interessados em química, ou seja, reações químicas, beleza? Então, reações químicas, o que são? Reagentes virando produtos, muito bem. E isso sempre acontece a pressão constante. Então, reagente virando produto, ou seja, o reagente é o inicial e o produto é o final, muito bem. Ou seja, H final é o H dos produtos, H inicial é
o H dos reagentes, ou seja, a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH de uma reação é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Vini, você falou que o nome dessa matéria é termoquímica pelo estudo das trocas de calor, mas você não está falando de calor, está falando desse outro tipo de energia muito estranha, entalpia. Como que relaciona a entalpia ou a variação de entalpia com calor para realmente as coisas fazerem sentido? Então, vem comigo, vamos lá? Se entalpia é U mais PV, ou seja, energia interna mais a pressão vezes o volume do sistema, então a entalpia final é o U final mais a pressão final vezes o volume final. A pressão, como a pressão é constante, tanto inicial quanto final vai ser o mesmo valor de pressão, não precisa ficar botando distinção de pressão inicial, final, tudo é pressão. É o mesmo valor para sempre, beleza? Então a gente só chama de pressão. Então o P inicial é o inicial, mais a pressão inicial, que a gente vai chamar de P, vezes o volume inicial, belezinha. Temos essas duas equações, subtrai uma pela outra, beleza? Temos aqui, ó, do lado esquerdo do igual, HF menos HI é ΔH. Muito bem. Aqui, o F menos o I é ΔU, certo? Que é final menos inicial é sempre variação, que é o delta. Então é o delta do U. Beleza. Agora só copia P vezes VF menos P vezes VI. Belezinha. Bota o P em evidência aqui. Copia o ΔH mais ΔU, bota o P em evidência, fica VF menos VI. VF menos VI é volume final menos volume inicial, é variação de volume, certo? Então P vezes ΔV. Então ΔH é ΔU mais P ΔV. Muito bem. Mas P ΔV a gente viu que é trabalho. Então troca isso aqui por trabalho. Variação de entalpia é variação de energia interna mais o trabalho. Aí você me pergunta, Vini, mas onde você quer me levar com tudo isso? Ó, agora é o pulo do gato. Você se lembra da primeira lei da termodinâmica? Que variação de energia interna é igual calor menos trabalho? Passa esse menos trabalho que tá negativo para o outro lado positivo. Vai ficar que calor é ΔU mais trabalho. Ó, ΔU mais trabalho. Ou seja, é calor aqui do lado direito. Então minha variação de entalpia é o calor. Então, por mais estranho que possa ser a energia misteriosa chamada entalpia, a variação dela é algo muito simples. É o calor trocado no processo. Se o processo é uma reação química, é o calor da reação. Muito bom. Então vamos anotar isso aqui? Então, vou te dar uma dica. Se a pressão for constante, variação de entalpia é o próprio calor. Se nós estamos falando de reações químicas que acontecem a pressão constante, a variação de entalpia da reação é o próprio calor que ela troca. Ou seja, trocar é uma palavra genérica, pode ser tanto liberar ou absorver. Então, vamos separar nesses dois casos. Liberação de calor, ou seja, liberação de energia térmica, ou absorção de calor, absorção de energia térmica. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos começar com as reações chamadas de exotérmica. Exo, de para fora, ou seja, elas liberam calor. Por isso que elas têm esse nome, belezinha? Então, das suas aulas de calorimetria, você sabe que liberar calor, ou seja, perder calor, ceder calor, significa que o calor é negativo. Belezinha, bota aqui, calor negativo. Só que o calor é igual a variação de entalpia. Se o calor é negativo e a variação de entalpia é igual a esse calor que é negativo, a variação de entalpia é negativa. Muito bem. O que significa uma variação de entalpia negativa? Que antes, o nosso sistema, ou seja, nossos reagentes, tinham um certo valor de entalpia. Se a variação é negativa, significa que eles perderam. Quando acontece a reação química que os reagentes viram produto, eles perdem a entalpia. Ou seja, a entalpia dos produtos é menor que o reagente. Há uma diminuição de entalpia. Isso significa uma variação de entalpia negativa. Belezinha. Agora, vamos lá. Imagina que você está liberando calor. O que está acontecendo com o meio exterior a você? Se você libera calor, ele vai esquentar, óbvio. Imagina uma reação de combustão. O que ela faz? Ela tem uma queima, certo? A queima libera calor, ou seja, com certeza qualquer reação de combustão é exotérmica, que são reações que liberam calor. E como consequência, elas aquecem o meio exterior, ou também chamado de meio reacional, o meio em que acontece a reação. Se aquece o meio reacional, em outras palavras, aumenta a temperatura do meio. Muito bem. Então, quando acontece uma reação de combustão, aumenta a temperatura do meio. Outro exemplo de reação exotérmica é você pegar um ácido e jogar em água, fazer uma ionização. Lá, com certeza, vai aumentar a temperatura do meio. Então, com certeza, liberou calor. Ou seja, com certeza, ionização de um ácido é uma reação exotérmica. Belezinha? O pulo do gato? Então, vamos fazer um gráfico para ver se você pegou a manha? No eixo horizontal do nosso gráfico vai estar o caminho da reação, beleza? Às vezes esse eixo horizontal é meio inútil, às vezes eles nem colocam, só bota o eixo vertical, que é o tanto de entalpia que tem, beleza? Então, nos casos exotérmicos, ou seja, o ΔH é negativo, ou seja, perdeu entalpia, significa que o valor de entalpia era grande. Quando aconteceu a reação para transformar os reagentes em produtos, diminuiu o valor da entalpia. Então, qual que é o shape desses gráficos? Tem aqui o valor de entalpia dos reagentes, um valor qualquer aqui, certo? Vai ter um patamarzinho, que é o valor da entalpia dos reagentes. Aí vai acontecer a perda de entalpia, vai ser representado com uma seta para baixo, para indicar que setas para baixo, ΔH é negativo, porque perdeu entalpia.
E aí vai ter o valor da entalpia dos produtos, que você vai traçar aqui, onde bater aqui é o valor da entalpia dos produtos, mostrando que a entalpia dos produtos está aqui embaixo, é menor que a dos reagentes que está lá em cima, belezinha. Seta para baixo, reação exotérmica, ΔH negativo. Esse caminho da reação muitas vezes nem aparece, só aparece a seta para cima aqui, beleza? A seta que está no eixo das coordenadas, belezinha. Então, falamos de reações exotérmicas, vamos falar de reações endotérmicas. Então, item 5, reações endotérmicas. Se a exo libera calor, as endos absorvem calor. Então, nas suas aulas de física térmica, tudo que absorve calor significa que o calor é positivo, está aumentando a quantidade de energia térmica, belezinha? Então vamos lá, calor positivo. Só que se o ΔH é igual ao calor e o calor é positivo, o ΔH é positivo. O que significa um ΔH positivo? Há uma variação positiva, ou seja, um aumento de entalpia. Significa que quando tiver a nossa transformação de reagentes virando produtos, a entalpia do nosso sistema vai aumentar, ou seja, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. E outra coisa que nós temos que ver, se eu estou absorvendo energia, o que vai acontecer com o meio de fora? Eu estou retirando o calor dele, estou retirando a energia térmica dele para mim. Ele vai perder energia térmica e ele vai esfriar. Ou seja, reações endotérmicas esfriam o meio reacional, diminuem a temperatura do nosso meio. Beleza. Se ele te contar que aconteceu uma certa reação que diminuiu a temperatura do meio, com certeza absoluta uma reação endotérmica, belezinha? Então, vamos fazer um gráfico para ver se você pegou a manha? Eixo horizontal, o caminho da reação, às vezes não precisa ter nada no eixo horizontal, só precisa do eixo vertical. Vai ter quantidade de entalpia. Aí você vai marcar aqui embaixo um valor de entalpia dos reagentes, belezinha? Vai passar aqui uma horizontal para mostrar que esse aqui é o patamar do valor da entalpia dos reagentes. Aí, quando aumentar a entalpia, você vai representar com uma seta para cima, para mostrar que houve um aumento de entalpia, ΔH positivo. E aqui você vai representar a entalpia dos produtos, beleza? Aí você vem aqui, passa o pontilhado, onde encostar aqui é o valor do H dos produtos, mostrando que nesse caso é o contrário, o H dos produtos está mais acima que os reagentes, ou seja, H do produto é maior que o H do reagente, belezinha? Isso significa uma reação endotérmica. Então, vamos prosseguir? Agora, eu preciso que você entenda o que significa as equações termoquímicas, a representação que o seu examinador vai usar em prova. Você tem que saber ler e entender o que ele está escrevendo, beleza? Então, sempre que acontecer uma reação química, você vai escrever, sei lá, água reagindo com sei lá quem, que vai dar sei lá quem, beleza? Você tem que escrever isso aqui, a fórmula da água reagindo com o primeiro sei lá quem, dando o segundo sei lá quem. Então, o jeito que a gente escreve as reações químicas, a gente chama de equação química, beleza? No caso, como a gente está na termoquímica, uma equação termoquímica. O que precisa ter na nossa representação para estar perfeita uma equação termoquímica? Até nas suas provas escritas está bonitinho. Precisa necessariamente ter todo mundo que está reagindo, óbvio, e tem que estar balanceado, obrigatoriamente tem que estar balanceado para as quantidades, está certinho, beleza? Outra coisa, o ΔH da reação, ou seja, a variação de entalpia, tem que estar explicitamente mostrado, beleza? E outra coisa, os estados físicos. Vocês esquecem os estados físicos. Estado físico faz toda a diferença. Você está sólido, líquido, gasoso, o valor da entalpia muda. O valor da água no estado sólido é diferente da água no estado líquido, é diferente da água no estado gasoso. E a gente vai conversar disso ainda nesse vídeo, beleza? Então, sempre explicite os estados físicos. Vamos lá? Então, trouxe aqui para você dois exemplos. Imagina que estava acontecendo uma reação, temperatura de 25 graus Celsius, beleza? A gente vai ver que também a temperatura influencia no valor da entalpia. Aí eu vou reagir o gás hidrogênio, perceba que eu botei os estados físicos, com meio de O2, gás oxigênio, dando água gasosa. Estados físicos perfeitamente balanceados, só você pausar e conferir, belezinha? Ou seja, a quantidade de H antes tem que ser igual a quantidade de H depois, a quantidade de O antes tem que ser igual a quantidade de O depois, belezinha? Então, vamos lá. Saber representar uma equação química é fundamental. Saber de cor o valor de ΔH de reação, você não precisa saber. O cara tem que te fornecer, ou ele vai te dar métodos para que você calcule, beleza? A gente vai ter que dominar esses métodos. Então, nesse caso, como que ele vai poder contar para mim qual que é o ΔH da reação? Ele vai botar um ponto vírgula, uma barrinha para separar e vai indicar o ΔH. Isso aqui é uma reação de combustão, certo? Combustível, comburente, oxigênio é o comburente, o que vai queimar os outros, certo? Está acontecendo uma oxidação virando água, beleza? Reação de combustão, queima, sempre libera calor. Se libera calor, é exotérmica. Se é exotérmica, ΔH negativo, belezinha. Você nunca vê uma reação de combustão que o ΔH é positivo, muito bem. Beleza? Ou seja, isso aqui é um ΔH negativo, é exotérmica. Só que não tem só esse jeito de representar. Muitas vezes, o examinador, ele coloca o número do ΔH, o valor dele, no meio da equação. Como? Ele vai colocar aqui que os nossos reagentes perderam 242 kJ de energia, ou seja, eles liberaram calor, perdeu o ΔH negativo, para virar produto. Eles podem colocar desse jeito aqui, que o H2 mais meio de O2 menos esse 242, flecha produtos. Ou seja, que os nossos reagentes perderam essa quantidade de energia na transformação deles para produto. Esse jeito de representar é raríssimo. Você não vai ver isso aqui. Como que você vai ver? Olha o que o cara vai fazer.
Imagina que é uma equação da matemática. Em vez dessa seta é um sinal de igual. Você vai ver esse 242 está negativo, vai passar para o outro lado positivo. Aí vai ficar desse jeito. O H2 mais meio de O2 flecha a água mais o 242, que era negativo e passou para o outro lado positivo. Desse jeito você vai ver. E desse jeito eles gostam muito, porque confunde você. Repara, isso aqui é uma reação exotérmica. O ΔH é negativo. Mas se ele representar desse jeito estranho aqui, o ΔH está positivo aqui dentro. Aí você vai olhar positivo e vai falar que isso aqui é endo. Isso aqui só está positivo porque ele é negativo, ele passou para o outro lado positivo. Então, sempre que você vê o valor do ΔH dentro da equação, não está um ponto e vírgula explicitado do lado de fora, está dentro da equação e está do lado dos produtos, o sinal é trocado. Se está escrito mais 242, quer dizer que na nossa reação química o ΔH é menos 242. Belezinha? Cuidado com isso aqui. Você vai ler rápido, você pode se perder com isso aqui, belezinha? Então, vou te dar um outro exemplo. Temos uma reação de carbono-grafite virando carbono-diamante. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se é uma reação, tem um certo valor de ΔH. Você é obrigado a saber de cor? Nunca, jamais. Beleza? Ou ele te conta, ou ele te dá métodos para calcular, que a gente vai aprender esses métodos, e vai te pedir qual que é o valor. Belezinha? Nesse caso, eu vou te contar. O valor dessa entalpia é mais 0,5 kJ. Então, essa reação aqui é exo ou é endo? Ó, ΔH positivo, absorve calor, reação endotérmica, ela é endo, belezinha. Então, outro jeito de representar é você representar esse valor do ΔH dentro da equação. Um jeito raríssimo que você nunca vai ver é do lado dos reagentes. Vai falar que esse reagente absorveu meio kJ, então bota aqui o reagente, absorveu meio kJ e virou o produto que é o carbono diamante, beleza. Você nunca vai ver isso aqui. O que ele vai fazer? Esse meio está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, carbono grafite, flecha, carbono diamante, menos meio kJ. Por quê? Você vai se confundir. Você vai olhar esse menos meio aqui e vai falar, isso é exo. Sempre que ele te dá o valor do ΔH dentro da equação, não um ponto vírgula, ΔH explicitado do lado de fora. Está dentro da equação, ela está do lado dos produtos, o sinal é trocado. Se está um menos meio, significa que o ΔH é mais meio, belezinha? Não confunda isso, leia com muita calma. Agora que eu já te mostrei como que a representação de uma equação termoquímica vai estar na sua prova, deixa eu mostrar para você quais são os 4 fatores que alteram o ΔH de uma reação. Quais são eles? Alguns já te dei alguns spoilers, outros eu vou falar agora, belezinha? O primeiro deles é a quantidade de substância. Vamos lá, exemplinho, reação de combustão, estou queimando algo, beleza? Então libera uma certa quantidade de energia. Agora eu dobro a quantidade de coisa que vai ser queimada, que vai ser oxidada pelo nosso oxigênio. O que vai acontecer? Vai liberar o dobro de energia, óbvio. Se eu triplicar, vai liberar o triplo de energia. Então isso mostra que necessariamente o valor do ΔH depende da quantidade dos reagentes, depende da quantidade do que está na equação. Então vamos lá. Então, se eu tenho uma equação aqui representada e eu pegar essa equação e dobrar todo mundo, beleza? Porque se eu dobrar os reagentes, obviamente tem que dobrar a quantidade de produto formado, beleza? E eu multiplico para o número x. Pode ser esse x, pode ser 2, 3, 4, qualquer número, beleza? Multiplico por x a equação, com certeza vai pegar o ΔH e multiplicar por x. Então, olha o nosso exemplo. Temos aqui H2 mais meio de O2 dando uma água. Dobra todo mundo. 2 de H2, 2 vezes meio dá 1, beleza? 2 de H2 mais 1 de O2 dando duas águas. 2 de H2 mais 1 de O2 dando duas águas. Representei os estados físicos. Então, com certeza, vai dobrar o valor do ΔH. Dobrei todo mundo, que tem que estar balanceado, dobra o valor do ΔH. Então, o ΔH antes era menos 242, dobra, fica menos 484 kJ, mostrando que claramente o valor do calor liberado depende intrinsecamente da quantidade de substância participando da reação. Então, tem que estar tudo balanceado. Se a equação que ele te fornecer não estiver balanceado, balanceia antes, belezinha? Então, uma outra representação muito comum é não escrever quilojoules, escrever quilojoules por mol. Então, essa reação aqui, com certeza, ela vale menos 242 kJ por mol de H2. Significa que, se tiver 1 mol de H2, libera 242 kJ. Se tiver 2, vai dobrar. Foi o que aconteceu aqui. Se tivesse 3 mols aqui, ia triplicar esse valor. Muito bem. Por isso que é o kJ por mol. Então, não se assuste se aparecer kJ por mol. Ele só está te contando que depende intrinsecamente o valor de energia liberada. Lembra que energia é medida em joules, aqui kilojoules significa que é 1000, ou seja, 242 kJ são 242 mil joules sendo liberados, ou seja, é muita energia, beleza? Então, vamos lá para uma outra dica que eu quero te dar. Se eu multiplicar uma equação por um número x, o ΔH também é multiplicado por esse número x, beleza? Se esse número x for menos 1, você fala, hã? Menos 1? Como assim menos 1? Menos 1, o menos inverte as coisas. Eu estou falando, se eu inverter a reação, se eu pegar o que era produto, fazer virar reagente,
e o que era reagente virar produto. Ou seja, eu estou pegando a reação inversa. O que vai acontecer com o ΔH? Vai inverter o valor. Se antes era negativo, menos 242, vai ficar positivo, mais 242. Então, vamos ver isso? Isso que eu vou escrever aqui, você nunca vai escrever em prova. Calma lá, é só no rascunho. Pega essa equação aqui, certo? Inverte todo mundo. Menos H2, menos meio de O2, dando menos água. Pode escrever um negócio desse? Jamais, beleza? Multipliquei todo mundo por menos 1. Então, você vai... Esse H2 está negativo e o O2 está negativo, passa para o outro lado positivo. E essa água está negativa, passa para o lado esquerdo positivo. Então, inverte todo mundo de lugar. Água, flecha, H2 mais meio O2, mostrando que multiplicar uma equação por menos 1 é inverter. Você está pegando a equação inversa. E isso aqui que eu escrevi, nunca pode escrever. Então, já vou riscar. Nunca escreva isso em prova, belezinha? Então, se eu invertir a equação, multipliquei ela por menos 1, o ΔH multiplica por menos 1. Então, o que era negativo, agora fica positivo. Então, o ΔH da reação inversa agora é positivo. A reação inversa absorve 242 kJ para acontecer. Então, você, muito sagaz, percebe, professor, você está me contando que se a reação direta é exo, a inversa é endo, ou vice-versa, se a reação direta é endo, a inversa é exo? Exatamente isso que eu estou te contando. Belezinha? Agora vamos para o segundo fator que altera o valor do ΔH de uma reação. Os estados físicos. Já te dei esse spoiler. Explicite qual é o estado físico. Faz toda a diferença se é água líquida, água sólida ou água gasosa. Beleza? Então vamos pegar uma substância X qualquer e comparar ela com ela mesma. Ou seja, se eu estou pegando água, eu estou comparando água com água ela mesma, só que em diferentes estados físicos. Estou comparando água líquida com água sólida e com água gasosa. Ou, sei lá, pegando etanol líquido, comparando com etanol gasoso ou etanol sólido. Beleza? Estou comparando uma substância com ela mesma, só que em diferentes estados físicos. Então, com certeza absoluta, você sabe, não precisa muito esforço. Se você pegar o gelo, para você transformar o gelo em água, o que você tem que fazer? Tem que esquentar, tem que aquecer. Ele tem que absorver calor, certo? Para virar água líquida. Então, gelo, para virar água líquida, tem que absorver calor. Opa, absorver calor é endotérmico, ΔH positivo, setinha para cima, aumenta o valor da entalpia. Ou seja, a entalpia do que eu tenho depois, que é água líquida, é maior do que a entalpia que eu tenho antes, que era o gelo. Ou seja, a entalpia da água líquida é maior que a do gelo. Obviamente, para você vaporizar água, você tem que fornecer calor, certo? Ou seja, a água líquida vai absorver calor, ou seja, é endo, ΔH positivo, seta para cima, aumenta o valor da entalpia. Ou seja, a entalpia do que eu tenho depois, que é vapor de água, é maior que a entalpia do que eu tinha antes, que era água líquida. Então, claramente, você vê que para uma mesma substância, a entalpia dela no estado gasoso é maior do que a entalpia dela no estado líquido, que é maior que a entalpia dela no estado sólido. Então, foi o que eu escrevi. A entalpia de qualquer substância X qualquer, no estado gasoso, é maior do que a entalpia dela mesma no estado líquido, que é maior que a entalpia dela mesma no estado sólido, beleza? Então, como que a gente representa isso num gráfico, num diagrama, beleza? Nem vou mais botar aquele eixo horizontal lá, caminho da reação. Normalmente cai em prova só o eixo vertical que tem uma setinha para cima com entalpia. Como que você representaria? Se a entalpia gasosa é maior, ela tem que vir mais acima. Então, a entalpia gasosa vem aqui, entalpia líquida aqui no meio, belezinha? E entalpia do sólido aqui embaixo. Maravilhoso. Beleza? Vamos ver qual que é o terceiro fator que altera o ΔH de uma reação? Ah, parênteses, altera o ΔH da reação, porque imagina que eu estou fazendo uma reação. Só que a água que eu estou usando é no estado gasoso, vai dar um valor de ΔH, porque o valor da entalpia da água no estado gasoso é 1. Se eu fizer a mesma reação com a água no estado líquido, vai dar outro valor de ΔH, porque o valor da entalpia da água no estado líquido é outro, menor do que o da entalpia da água no estado gasoso. Muito bem, beleza? Então vamos lá. O terceiro fator que altera o ΔH de uma reação são as formas alotrópicas. Você lembra o que era alotropia? Acho que não. Então, por via das dúvidas, vou botar aqui a dica para te lembrar o que é alotropia. É um fenômeno em que substâncias simples, lembra que é substância simples? São substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento, ou seja, o gás oxigênio, O2, certo? É um átomo de O, beleza? Só tem átomos do mesmo elemento que é O. Ozônio, O3, tem um átomo de O, outro átomo de O, outro átomo de O. Acontece uma ressonância, umas coisas mais avançadinhas aqui de ligações químicas. Enfim, não importa agora, beleza. Então, o que acontece? Temos 3 átomos de oxigênio e forma ozônio, que o ozônio é O3, ou seja, todos os átomos que compõem a molécula de ozônio são dos mesmos elementos, que é o elemento oxigênio. Beleza, então é uma substância simples. Água, H2O. Opa, a água tem átomo H, que é hidrogênio, e tem átomo O, que é oxigênio. Ou seja, temos 2 elementos na molécula de água. Ou seja, ela não é uma substância simples, é uma substância composta. Composta por quantos átomos de elementos diferentes? 2. 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Ou seja, não estamos falando de substâncias compostas, estamos falando só de substâncias simples.
A alotropia é a capacidade de um elemento formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o oxigênio, já te dei um spoiler. Ele consegue formar o gás oxigênio, que é O2, e consegue formar o ozônio, que é O3. Ou seja, são substâncias químicas diferentes com propriedades físico-químicas completamente diferentes. Então, saber diferenciar as formas alotrópicas é muito importante. Então, eu vou falar 4 casos que caem bastante para você. O primeiro caso, já falei. Vou botar aqui elemento do lado formas alotrópicas. O primeiro, já falei, que é a forma alotrópica do elemento de oxigênio, que simples é O, certo? Ele pode fazer o O2, que é o gás oxigênio, ou pode fazer o O3, que é o ozônio. Então, vamos lá. O enxofre tem formas alotrópicas? Tem. Ele tem um enxofre chamado rômbico e tem um enxofre chamado monoclínico. Aí você fala, qual que é a diferença do enxofre rômbico e do enxofre monoclínico? Então, trouxe uma foto para você. Então, ao contrário do elemento oxigênio, que a diferença entre as formas alotrópicas é o número de átomos, ou seja, a atomicidade, o gás oxigênio tem só 2 átomos de oxigênio, enquanto o ozônio tem 3 átomos de oxigênio. A diferença do enxofre rômbico para o monoclínico é o arranjo atômico, ou seja, o jeito que eles estão encaixadinhos, ligados. O enxofre rômbico tem esse formatinho aqui, o enxofre monoclínico é esse formato mais simples, beleza? É muito mais fácil achar enxofre rômbico na natureza, ele é muito mais abundante, belezinha? Agora, outro caso que cai bastante, que é o do fósforo. Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. O preto também, mas esses são os mais importantes, beleza? O fósforo branco a gente chama de P4 e o fósforo vermelho de PN, beleza? E, o fósforo branco, por que ele chama P4? Porque ele é composto por 4 átomos de fósforo. E por que o fósforo vermelho chama PN? Porque é uma macromolécula que tem muitos ligados, N átomos, incontáveis átomos ligados de fósforo aqui. Beleza. Belezinha? Então vamos só anotar aqui que o P4 é o branco e o PN é o vermelho. Então, outro caso que cai muito, que é o último, que é o do carbono. Cai muito carbono grafite, tem o carbono diamante, esses são os que mais caem, mas existe também o fulereno e o grafeno. Mas fala, que gente? Tem 4 que caem muito, beleza? Então, vamos lá. A diferença entre as formas alotrópicas do carbono não é pela quantidade. Tem N, muitos, incontáveis átomos de carbono, tanto na estrutura do diamante, do grafite, do fulereno e do grafeno. O que muda é o arranjo atômico, como eles estão encaixadinhos. Por exemplo, o grafite, por exemplo, são várias camadas planas de átomos de carbono ligados, você consegue ver? Isso faz com que o grafite seja um excelente condutor elétrico. Tem a camada plana, consegue ter uma nuvem de elétrons, um mar de elétrons em cima e conduz muita eletricidade. O diamante já não conduz eletricidade. Esse fulereno tem um formato que parece bola de futebol. E o grafeno é novo, tem questões que nem abordam isso, porque é uma coisa muito nova, muito recente. E você consegue extrair uma única camada do grafite, belezinha? E o grafeno está tendo cada vez mais utilidades, estão descobrindo. Então, é capaz do grafeno cair cada vez mais, beleza? Então, vamos lá? O nosso objetivo não era falar das formas alotrópicas, é contar que elas têm valores de entalpias diferentes, elas têm propriedades diferentes, um é o valor de entalpia. Agora a pergunta, quem tem entalpia maior? O O2 ou o O3? O S rômbico ou o monoclínico? O P4 ou o PN? O grafite ou o diamante? Então, vamos lá. Tudo na natureza tende a buscar a forma mais estável, aquela que ela fica realmente na zona de conforto, belezinha? É a forma mais estável que tem menos energia, beleza? Então, vamos anotar isso? A forma mais estável é de menor energia. Se entalpia energia, no caso, que a gente está se referindo, é de menor entalpia. E a forma mais estável é a mais abundante, claro. Tudo que é mais estável é mais abundante. O instável vai deixar de existir para tender a se transformar no estável. Então, tudo que é mais estável é mais abundante. Então, só fazer o link. Tudo tende a ter mais estável. Mais estável, menor energia. Mais estável, mais abundante. Logo, mais abundante, menor energia. Então, tudo que é mais abundante tem uma menor quantidade de energia, menor quantidade de entalpia. Então, muito você não vai precisar decorar. Por exemplo, quem é mais abundante? O2 ou O3? Óbvio que é o gás oxigênio que é o mais abundante. Então, o oxigênio tem uma menor quantidade de entalpia que o O3. Carbono, grafite ou diamante? Quem é mais abundante? Óbvio que o grafite, né? Do que o diamante. Se você achasse diamante fácil, você não estaria nem vendo esse vídeo nesse momento. Você estaria agora numa praia lá no Caribe que eu te conheço, belezinha? Então você sabe que o carbono grafite é mais abundante que o carbono diamante. Ou seja, a quantidade de entalpia do carbono grafite é menor que a do diamante. Então vamos só anotar isso aqui? Temos aqui um valor de entalpia, tudo que é mais estável, ou seja, mais abundante, aparece embaixo, tem uma quantidade de entalpia menor, e tudo que é mais instável, ou seja, é menos abundante na natureza, você encontra com mais dificuldade, tem um valor de entalpia maior, ou seja, carbono diamante tem um valor de entalpia muito maior do que o carbono grafite, por exemplo. Você poderia fazer esse mesmo gráfico comparando o O2 e o O3. O O3 viria em cima e o O2 embaixo, porque o O2 é o mais abundante, ou seja, é o mais estável, tem menor quantidade de energia, menor quantidade de entalpia, ele vem aqui embaixo, belezinha? O mais abundante é o fósforo vermelho, então o fósforo vermelho viria aqui embaixo, e o mais abundante é o enxofre rômbico, muito mais fácil de achar do que o monoclínico, ele viria aqui embaixo aqui, em comparação com os enxofres, belezinha?
Então vamos para a última coisa que altera o ΔH de uma reação, é a temperatura. Variou a temperatura, com certeza varia o ΔH da reação. Você precisa saber de cor para quanto que vai, se aumenta, diminui? Não, cada reação é uma reação, mas uma coisa que é geral para todas. Variou a temperatura, necessariamente varia o ΔH de uma reação. Belezinha? Nesse vídeo eu defini os conceitos básicos, no próximo eu vou falar de lei de Hess, e você vai ver que basicamente todas as questões do Enem é de lei de Hess. Então, no final, eu posso até falar das outras formas de calcular ΔH, mas o mais importante para você é lei de Hess. Então, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo. É nóis. Fui!